Olá, família vascaína. Hoje iniciamos os debates na TV Identidade Vasco. Estou aqui com Pedro Strozenberg, Roberto Monteiro, e a partir de hoje a Identidade Vasco vai conversar com você sobre as questões do Vasco, soluções, enfim, estamos abertos aqui para trazer para o torcedor do Vasco as melhores propostas e soluções para a saúde do nosso clube. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, sócio do Vasco há mais de 30 anos. Obrigado aí pela tua presença. Pedro, coordenador do Identidade Vasco, sócio há 35 anos do Vasco da Gama. Também um prazer aqui estar no nosso programa de estreia aqui com os debates do Identidade. Pedro, fala um pouquinho para o torcedor vascaíno sobre o início do grupo, os objetivos. Bom, eu de fato entrei no grupo já na sua caminhada, né, na sua percurso. Eu não sou fundador como tantos outros aqui têm essa alegria. Eu sou um retardatário quase, né? Eu cheguei no Identidade Vasco em 2014, foi uma candidatura, né? Roberto era o candidato, eu me identifiquei com as propostas, a gente fez um debate muito profundo, de forma coletiva, de forma articulada. O Identidade Vasco já vinha numa caminhada, que eu acho que aí também o Roberto pode depois complementar na sua fundação, né? na sua criação. Então eu peguei ele já num movimento importante, que foi uma apresentação pública, um escrutínio público, que foi o processo de eleição. Foi um processo difícil, a gente podia comentar um pouquinho, né? Em 2014, o Identidade Vasco se preparou para um processo eleitoral que aconteceria em agosto. A eleição foi adiada, uns arranjos que eu acho que, infelizmente, marcaram um pouco durante o período da história do Vasco, mas que a gente fez um processo de agregação de pessoas interessantes. É um grupo plural, é um grupo diverso, é um grupo com posicionamentos mais de esquerda, mais de direita, mais conservadores, mas então o Identidade Vasco realmente é uma construção de vascaínos responsáveis e comprometidos com a história do Vasco, identificados pela sua paixão, pelo seu envolvimento e amor pelo Vasco, e que querem construir uma instituição com a sua história, reconhecendo seu passado democrático, crítico, popular, e fazer do Vasco uma instituição com esses valores e, ao mesmo tempo, um clube gigante, um clube com a expressão do futebol e também do conjunto de outros esportes que o clube também é capaz de trazer, mas, sobretudo, com a marca de ser um clube popular, um clube democrático, um clube capaz de representar o seu passado com o seu futuro do tamanho gigante como é o Vasco. Maravilha. Roberto, você que é fundador do Identidade Vasco, fala um pouco daquele momento em dezembro de 2012, para o torcedor vascaíno que não conhece, passar a partir de agora, conhecer a história do Identidade Vasco. Então, primeiro agradecer a oportunidade. Hoje a gente não é mais coordenador, está aí à frente do Identidade Vasco o Pedro, que tem se revelado um valiosíssimo vascaíno de primeira grandeza. A gente tem muito orgulho de ter, ao longo da nossa caminhada, ter conhecido pessoas assim que se identificaram com as nossas propostas, mostrou, na verdade, que aquele grupo de vascaínos que se reuniu em 2012, em fins de 2012, acertadamente tinha um projeto político baseado daquilo que acreditava de melhor para o Vasco. Em 2012, quando nós resolvemos fundar a Identidade Vasco, naquele momento, havia já uma avaliação de que a renovação, por mais que tenha sido uma aposta de mudança de postura, uma mudança de paradigmas dentro do Vasco, não se revelava verdadeira, né? A gente apostava que o Roberto Dinamite e todo aquele entorno do Roberto Dinamite seria suficiente para aquilo de Vasco que a gente projetava para o futuro. E a gente vê que, ao final do seu primeiro mandato e já início do seu segundo mandato, o Roberto Dinamite começa, do ponto de vista, na nossa ideia ali, a abdicar de valores dos quais nós apostávamos que seriam os valores que os vascaínos
gostariam de se ver representados. Princípios democráticos garantidos, sem perseguição de sócios, a sócios, efetivamente a retomada, a conquista, vamos dizer assim, a marca do Vasco sendo, vamos dizer assim, apreciada por todos, né? E não sendo odiada. Acho que isso foi uma coisa assim que reuniu alguns princípios para esse resgate histórico que balizou o grupo em 2012. A gente tem uma carta, essa carta ela é moderna, é uma carta que deve estar contida aí nos sites, que foi uma carta, foi um manifesto, na verdade, de vários vascaínos, dos quais, baseado em princípios e valores daquilo que nós pensávamos para o Vasco, e hoje ainda é moderno, nós fincávamos as nossas diretrizes para um projeto político para o Vasco. Temos muito orgulho disso, porque não foi um projeto somente eleitoral. A gente vai para uma disputa eleitoral entendendo um pouco desse jogo de 2012, porque a gente entendia que tinha que ter um fator diferencial. Nós não éramos nós não tínhamos o entendimento que o Eurico seria a solução e tudo aquilo que ele representava, e nós entendíamos que o projeto que balizou o Roberto Dinamite caía em fracasso e nós deveríamos apresentar naquele momento uma alternativa daquilo que era o pensamento mediano dos vascaínos e que eles quiseram, né? Que eles queriam para aquele momento. Certo. E, obviamente, houve muita turbulência na eleição, como todas as eleições do Vasco são muito turbulentas. Mas nós tivemos gratas surpresas, revelação que nós acertamos no projeto, onde surge Pedro, e uma gama de vascaínos que surge, que aderem à Identidade Vasco, permanecem na Identidade Vasco, e, na verdade, dão musculatura até hoje à Identidade Vasco. Muitas pessoas dizem assim, é um grupo fechado, ao contrário, não é um grupo fechado. É um grupo que se renova, né? Um grupo que se amplia. Cada vez mais renovado. Algumas pessoas saem, né? A gente tinha até uma máxima, né, o Pedro? Não sei se vocês se lembram, que a estrada era longa, algumas pessoas iam descer durante essa estrada, em algumas estações que o trem para, né? Vamos dizer, né? Que as estações vão chegando, as pessoas vão descendo nessas estações, outras vão subindo. E a gente, por exemplo, teve um evento agora recentemente, de comemoração de 121 anos do Vasco, que mostrou que na política nós continuamos acertados, porque nós, apesar que às vezes alguns descem, tantos outros sobem nos nossos vagões, e num destino que é sempre vendo o que é melhor do Vasco, sem apegos a cargo, que eu acho que isso é que ficou, é uma característica do nosso grupo, né? Nós conseguimos nos despir de vaidade, de sentimentos, e se a coisa não está boa, a gente tem condições de descer, fazer os indicativos que aquilo não é aquilo que nós concordamos, e nós compramos o debate de frente. Então, eu acho que isso é um grande valor do Grupo Identidade Vasco. Falando agora da história recente, em 2018, o Identidade Vasco entra na diretoria administrativa do Vasco da Gama. E por ali permanece por 3, 4 meses. Queria que vocês rapidamente falassem um pouco o porquê, né, da saída. Eu sei que isso já foi amplamente colocado para os vascaínos, mas só para não ficar em branco. Eu vou contar, começando um pouquinho antes, né, quer dizer, acho que a gente tem a eleição de 2017, né, então a gente atravessa a eleição de 2014, nós ficamos em terceiro lugar, era um momento de muita dúvida do que seria a Identidade Vasco, a gente continua com as nossas reuniões, a gente é um grupo que se reúne quinzenalmente, a gente discute programa, a gente discute o contexto do Vasco, a gente busca caminhos que possam estar em sintonia com os desafios do Vasco da Gama. Construímos uma oposição de 2014 até 2017 e lançamos e nos organizamos para uma nova candidatura em 2017. Uma candidatura que a gente avaliou que precisava agregar, precisava uma candidatura de oposição que precisava trazer novas perspectivas, né? Como o Roberto falou, a gente é um grupo que discute politicamente o clube. Então, apresentamos uma candidatura, que era a candidatura na época do Campelo, né, como
como um candidato do Identidade Vasco, dessa construção do Identidade Vasco, já visando uma possibilidade de diálogos com outras forças políticas também no Vasco. E a candidatura do Campelo acabou se juntando com a candidatura do Júlio Brandt, né, e criando então essa frente, a Frente Vasco Livre, se junta com a Sempre Vasco e cria então uma chapa que disputa a eleição. Certo. E ganha conjuntamente, né? Quer dizer, o somatório das duas é eleita pelos sócios também num processo turbulento, discussão judicial, a famosa urna 7, mas sai vitoriosa. Os dois projetos saem vitoriosos. Certo. E foi um período muito turbulento. É importante que a gente também, nesse resgate histórico, né, entenda um pouco o que aconteceu, divergências. A própria junção foi uma junção difícil, delicada, né? E o que acontece é que a gente chega, de fato, em janeiro e aquela união se desfaz e vamos para um processo eleitoral desgastante, difícil, que marca um pouco a história, esses últimos anos da história do Vasco, e acaba que a gente lança uma candidatura em agosto, com o Campelo de novo na presidência, e essa junção dura 5 meses. Aí o Roberto acompanhou mais de perto também essa questão administrativa, que é muito difícil a gente entrar nos pormenores, mas foi uma sucessão de fatores que mostraram de que a gente iam contra os princípios, né? Estava num caminho equivocado. E a gente fez depois uma avaliação que mostra isso. A gente teve um caminho equivocado. E como o Roberto falou, nosso movimento não é pelos cargos. Nosso movimento é pela construção de um Vasco grande. A gente reconhece isso e aí sai da administração. Tanto é que 13 vice-presidentes saem. Eu não... estou numa outra ponta, né, no Conselho Deliberativo, então não posso julgar a motivação específica de cada um. Né? Mas o que é importante, o que o Pedro ressalta bem, né, que se a gente for falar só sobre esse tema, talvez a gente precisasse de uns 4 ou 5 programas até para digerir tudo que passou. Para poder colocar da forma como ela deve ser. E a gente aqui não tem esse medo, não. Acho que até tem que ter um desafio aí do TV Identidade Vasco, qualquer hora, chamar alguns convidados para a gente fazer uma mesa redonda, fazer um debate conjuntural, porque as pessoas falam muito, avaliando o passado é fácil, mas dar consequência no presente e apontar rumos é difícil. Então é muito fácil todo mundo ter uma avaliação depois do que se passa, né? Agora, viver o presente é só quem vive mesmo. E aí, sem medo de errar, eu acho que, por exemplo, quando isso é que mostra a musculatura de um grupo forte que pensa politicamente o clube e bota em primeiro lugar o clube, apesar de muita gente que às vezes não conhece fazer pré-julgamentos daquilo que não conhece. Certo. Mas, na verdade, quando primeiro há um reconhecimento público, Pedro sabe disso, nós em nota reconhecemos o nosso equívoco, né? Porque nós confiamos na palavra de um companheiro, em tese, em função da lealdade, que é uma das características do grupo. Nós, em função disso, acompanhando ali os fatos, uma construção louca que foi dada, nós apostamos na lealdade ao companheiro. E quando a gente se depara na gestão, por conclusão dos próprios vice-presidentes, um projeto que foi construído, aquilo estava tudo indo por água abaixo, do ponto de vista que a gente começou a entender qual é o tipo de transparência real que a gente defende. A transparência que vai para a imprensa ou a transparência real do que deve ser feito? A transparência para dentro do Vasco daquilo que realmente deve ser dito. Certo. Então, como é que é esse conceito? Né? Porque a gente sabe como é que, mediaticamente, você pode trabalhar uma notícia. E hoje, o que mais é feito dessa forma. Mas, retornando a isso, a gente, com altivez, faz a nossa posição de autocrítica sobre a saída desses vice-presidentes. Foi uma saída que você vê que é difícil você combinar com as pessoas. Você está fazendo o que você mais gosta. Você anos e anos lutou para estar naquela posição, aí, de repente, o pessoal simplesmente diz assim, olha, eu não continuo com
com o presidente A, em função do projeto que foi abandonado, e tem as suas justificativas, que a gente ficaria aqui também horas e horas, mas tomamos essa posição, uma posição política, que muita gente critica, vocês não deveriam ter lá, não, largar não, acho que é uma posição política também, quando você larga, quando você discorda, porque você não pode dar a anuência daquilo que você discorda. Sim. E eu acho que novos desafios com isso se aproximam, né? A gente tem esse entendimento. Eu acho que, onde tudo, essa questão do projeto, algumas coisas do projeto, nós estamos tentando, daquilo que nos é pertinente a ser feito, nós vamos continuar com essas bandeiras, que é a questão da direta, que é uma bandeira nossa desde 2014. Você vê essa questão, eu acho que é um grande desafio aqui para o nosso programa, essa questão do CT, que é elogioso, essa questão de você buscar alternativas através de um fundo. Nós, em 2014, Pedro, lá na Casa Atrás dos Montes, apresentamos um projeto. Aí os mesmos que estão lá hoje apresentando esse projeto debochavam da gente que era o projeto da vaquinha. Olha só, Identidade Vasca tem um projeto da vaquinha. E hoje você vê o seguinte, com outra palavra, a palavra americanizada, coisa bonita, né? Da e moda, aí passa a ser um projeto bonito, bacana. E me lembro dos atores que apresentaram isso, que alguns até não estão dentro do nosso grupo, outros estão ainda, que apresentaram esse projeto. Nós apresentamos isso em 2014, foi motivo de muita polêmica. Eu me lembro que o pessoal chamava, os caras acham que vão construir as coisas com vaquinha e tal. É uma coisa interessante, como que a vida dá voltas e mostra que, na verdade, de fato, nós tínhamos projeto, nós sempre tivemos projeto, nós sempre pensamos em soluções e alternativas para o Vasco, que, na verdade, os modelos, não tem um gênio lá da construção. Os modelos se copiam, as pessoas vão aprendendo o que é bom em outros clubes, o que pode ser feito. Mecanismos novos e atuais que eu acho que devem ser buscados e perseguidos, que isso é que dá certo numa gestão moderna. E essa chamada vaquinha, que é a palavra bonita, crowdfunding, né? Na gestão passada, ela teve sucesso, que quando o clube chamou, que nada mais é do que chamar o torcedor para ajudar o clube que ele ama, né? Então, o ginásio voltou através dessa campanha, esse mesmo método, deu certo. Eu lembro até que arrecadou-se mais do que o previsto, então pôde-se fazer mais coisas dentro do próprio ginásio ali, luz, ventilação, os vestiários que inicialmente era o piso, né? E, então, fala um pouco também, Pedro, dessa... O Vasco é uma instituição que conta com torcedores apaixonados no Brasil inteiro, espalhados pelo mundo inteiro, né? Então o Vasco precisa saber respeitar, reconhecer, valorizar e convidar os seus torcedores para esse envolvimento, né? A marca do Vasco, a gente tem um estádio que é um dos mais bonitos do mundo e foi construído a partir de uma participação da contribuição dos seus apaixonados Começou torcedores. Assim, né? Começou assim. Essa é a marca do Vasco. O Vasco tem história que a maior parte dos clubes não tem. Então a gente precisa valorizar isso, precisa reconhecer isso, mas precisa ser feito de forma transparente, de forma integral, de forma colaborativa. Então, eu diria que o Vasco é um clube que movimenta paixões e movimenta recursos. A nossa direção não pode se tornar um clube exclusivamente voltado para a arrecadação. A gente tem que ser um clube que reconhece e respeita a sua história da democracia, história da participação, mas precisa ser um clube saudável financeiramente, precisa ser um clube que cumpre as suas obrigações trabalhistas, precisa ser um clube que cumpre o seu trato com seus funcionários, com seus... e isso o torcedor do Vasco pode apoiar e deve cobrar, e deve também fiscalizar, e deve também monitorar. Então, nesse sentido, o clube precisa ser eficiente na forma como faz a gestão, mas precisa ser inclusivo na maneira como chama o seu torcedor. Para nós, da Identidade Vasco, os torcedores, os sócios do Vasco, os torcedores do Vasco, têm um valor especial, prioritário, né? De alguma maneira, a nossa história, Roberto, particularmente, né, de torcida, e outros tantos membros da Identidade Vasco vieram da torcida, vieram da arquibancada, têm orgulho desse lugar, mas também outros tantos vieram da social, vieram do mundo empresarial. Quer dizer, o Identidade Vasco é um espaço plural que é apaixonado pelo Vasco e que se dedica a isso. Eu vi da arquibancada e tenho muito orgulho disso. Tem gente que esconde isso.
Pegando agora o teu raciocínio, vamos falar agora do factual do Vasco da Gama. Reforma do Estatuto e eleições diretas para a gente caminhar já para o nosso encerramento. Eu acho que essa é a pauta agora que vai ser dinâmica até o final do ano. Eu acho que já tem até uma data marcada, que é 8 de novembro. Está desmembrado em 2 pontos, porque estatutariamente isso é importante que as pessoas saibam. A questão da reforma estatutária, ela tem uma exigência de um quórum especial. Algumas pessoas vão dizer assim, mas a Assembleia Geral é que aprova. É verdade. Qualquer matéria a respeito do Estatuto vai ter que ser levada para a Assembleia Geral, exceto a alteração por força de lei e, do ponto de vista, nesse aspecto, qualquer alteração vai ser feita, vai ser medida também em Assembleia Geral. Não sou presidente da Assembleia Geral, então não posso falar quando que a Assembleia Geral vai ratificar aquilo que será feito pelo Conselho Deliberativo. Isso caberia perguntar ao presidente da Assembleia Geral, mas tenho certeza que ele terá muito boa vontade em fazer essa mudança quanto antes. De qualquer maneira, foi dividido em 2 pontos, porque justamente isso é importante que o sócio saiba, o torcedor saiba. A reforma ela tem uma exigência de um quórum para ser levado para a Assembleia Geral, de um quórum mais específico, um quórum que tem que ter uma aprovação em 2/3, então tem muitos detalhes, pode acontecer de especificamente não alcançarmos ali uma aprovação por 2/3 da matéria, e que dificultaria uma reforma como um todo, porque tem muitas nuances, há muitas contradições e há muito exercício das forças políticas, hoje um quadro pulverizado dentro do Vasco, para chegar a um consenso. Natural isso no processo político, né? Mas aí destacamos como apenas alteração a questão de inserir a eleição direta dentro dos moldes possíveis estatutários. A eleição direta apenas para presidente da diretoria administrativa, uma emenda seca que está sendo no 2º item apresentada desta convocação, que o entendimento, e é claro isso, é um entendimento de maioria simples. Então eu vejo que isso vai ter muita facilidade em ser aprovado. Agora, temos que ficar de olho naqueles que botam, temos que ver os mecanismos de controle, temos que ver isso. Na verdade, tem alguns subterfúgios na discussão de que não querer aprovar a eleição direta. Mas da forma como foi apresentada a eleição, não tem como. Ela vai ser votada, o vascaíno vai poder visualizar necessariamente quem é contra e quem é a favor, e fazer o seu juízo de valor. Então, eu acho que isso aí está muito, muito tranquilo na pauta. Acho que incomodou muito essa pauta algumas pessoas dentro do Vasco, porque vem nessa pauta algumas coisas que, na verdade, elas falam para fora, mas, na verdade, elas não querem ver acontecer na sua vez, vamos assim dizer. Então, é uma pauta que está em curso e o Vasco deve comprar. Pedro, sua opinião aí sobre a questão da eleição direta, um desejo de muito torcedor vascaíno, né? A arquibancada, vamos dizer assim, sempre pediu para que o Vasco tivesse uma eleição direta. Sem dúvida, esse é um passo muito importante. Primeiro, fazer o debate, e segundo, discutir de que maneira que ela será implementada. Acho que o Roberto traz em boa hora, é um momento oportuno, porque o Vasco está dilacerado. A gente perdeu 2 lideranças importantes na história do Vasco, né, que fizeram uma dupla vitoriosa durante uma décadas importantes, né? Morreu Antônio Soares Calçado, morreu Eurico Miranda, digamos, são figuras emblemáticas e importantes do Vasco, e o Vasco precisa se reconstruir no seu processo democrático, no seu processo legítimo, no seu processo de estruturação. A gente está fragmentado, a gente está esgarçado, as relações a gente precisa olhar para 2020 como um patamar de organização do Vasco. A gente precisa dialogar, as forças políticas precisam dialogar entre si, a gente precisa estabelecer relações cordiais, as diferenças, pontuais diferenças, mas a gente precisa construir um Vasco com unidade. E a eleição direta nos permite olhar para isso, olhar para que Vasco queremos, para qual é a expectativa que a gente tem do sócio, do torcedor, dos conselheiros, né? A gente precisa ser um Vasco inclusivo, um Vasco responsável com a sua história e com a democracia que a gente construiu ao longo do tempo. E, nesse sentido, a eleição direta é um tema fundamental. É um tema fundamental para que a gente possa
renovar a esperança da política do Vasco e construir uma agenda que está na nossa história, está na história da identidade Vasco, e que está na construção de muitos grupos, de diferentes grupos, né, políticos internos. Então, acho que é um tema essencial para que a gente possa trabalhar 2020 como legitimidade da história do Vasco e a construção de um futuro com mais diálogo, com mais confiança, com mais compreensão. É importante que os grupos, todos nós, nos falemos e construímos, então, um Vasco forte, unido e responsável também, com todo amor que se tem aí. O Vasco precisa de paz, né? O Vasco precisa de paz, o Vasco precisa de entendimento, o Vasco precisa de compreensão, o Vasco precisa de transparência, o Vasco precisa de que a gente trate essa instituição, trate esse clube que todos nós amamos, sem dúvida, com mais respeito, com mais responsabilidade. Eu acho que, da nossa parte da Identidade Vasco, Roberto, nossa liderança é importante, né, nessa construção, mas é um grupo coletivo, é um grupo que discute o que faz, que pensa diferente, mas que age de forma articulada e coesa. Né? Acho que é um orgulho para a gente entender que toda terça-feira, de 15 em 15 dias, a gente discute o Vasco, a gente discute os nossos posicionamentos, a gente decide coletivamente. E estão todos convidados. A gente quer fazer um espaço, digamos, de construção integral para o Vasco. Né? Quer dizer, o Vasco vai brigar com os adversários no campo do futebol, que são outros clubes, não somos nós. Mas também entendendo que tem as diferenças, que tem as diferenças, os posicionamentos diferentes. A gente também a gente é um grupo importante hoje dentro do Vasco, dentro da política do Vasco, sim, e quer ser um grupo que constrói diálogos. Né? A gente reconhece processos equivocados e também, ao mesmo tempo, reconhece que a gente tem uma contribuição importante para o futuro do Vasco. Roberto, suas considerações aí, finais aí para o Vascaíno, nesse primeiro programa de debate. Eu acho que é importante, principalmente aqueles que gostam de ter as suas opiniões, formar suas opiniões, falar as suas opiniões, conhecer melhor, debater, participar. Nossas reuniões são abertas, não é difícil vir às nossas reuniões, procurar um membro da Identidade Vasco dentro dos grupos de Facebook, WhatsApp, querer ouvir, conhecer como é que funciona a dinâmica do grupo, porque aí sai daquela mesmice, né, que é só comentar o que um outro comentou sem saber. Então acho que isso é importante, isso é um dado. Nós não fugimos do debate, nós temos um bom debate, nós fazemos debates bons, onde não há vencedores e vencidos, há posições que vão ser consensualizadas ao final de um processo, e que todos vão seguir naquele mesmo rumo, não é porque um perde aqui um debate. Então aqui não há donos, aqui há pessoas que querem transformar o Vasco da sua forma. Então, como diz aí muito essa questão da paz, o preço da paz é a eterna vigilância. Nós fazemos essa eterna vigilância, né? A eterna vigilância ela deve ser dada por todo bom vascaíno, mas com fundamentos, procurar saber por que dos nossos fundamentos, muitas vezes em algumas posições, não são fundamentos vazios. E eu acho que esse programa, as pessoas que vão acompanhar vão poder entender um pouco mais o porquê de determinadas posições, porque elas são fundamentadas. Sim. Elas não são posições tiradas porque não é o discurso somente um discurso vazio de que queremos paz. Não, nós queremos paz, mas com determinadas as posições, elas não podem ser escanteadas, elas não pode ter tergiversação nas ideias. Sim. Então acho que não é problema você fazer um bom debate, você divergir no bom debate a partir do momento que você vai mostrar a sua posição, respeitando a posição contrária. Com certeza. Pedro, alguma coisa a mais a colocar? Acho que é isso. Vamos conhecer, vamos discutir. Acho que a gente aprendeu nessa história, a gente está querendo construir uma história do Identidade Vasco diferente e, ao mesmo tempo, responsável e transformadora. Então, para todo vascaíno, para toda vascaína, eu espero que essa mensagem possa significar também o horizonte de ter um Vasco democrático, participativo, transparente, responsável
que de alguma maneira é o que todos nós queremos, né? Sim, com certeza. A gente está aqui por afeto, por amor, por compreender que o Vasco precisa estar no seu lugar de líder de um processo que apaixona e envolve a todos nós. Então, para nós, vascaínos e vascaínos de Identidade Vasco, é um prazer poder estar dialogando com essa imensa torcida. Voltaremos a navegar em mares calmos, né? Em breve voltaremos a navegar em mares calmos. Serão breves assim, mas em algum momento sim, eu espero. Eu queria agradecer aí a atenção e a audiência de todos os vascaínos aí no planeta, dizer que estaremos sempre aqui no YouTube, a proposta da TV do programa quinzenal, então fiquem ligados nos canais de comunicação do Identidade Vasco, no Instagram, no Twitter, no Facebook, visualizando e compartilhando aqui o programa. Sábado agora teremos Vasco e Bahia em São Januário. A gente quer São Januário sempre cheio, o time do Vasco precisa do apoio da torcida para a gente seguir tranquilo aí no Campeonato Brasileiro 2019, terminar o ano tranquilo e internamente no clube a gente conseguir boas soluções para o nosso Vasco da Gama. Um abraço aí a todos, obrigado.